Atenção! Esse audiolivro é uma produção exclusiva do canal Oráculo Universal. Qualquer conteúdo semelhante encontrado fora do canal oficial do Oráculo no YouTube deve ser considerado como plágio. O conhecimento é o que muda o mundo. E no Oráculo Universal, ele está a um play de distância. Como orar corretamente, guia completo para uma conexão profunda com Deus. Introdução. A oração é uma forma poderosa de se conectar com Deus, buscando orientação, conforto, sabedoria e força. Para muitos, a oração pode ser um desafio. Estabelecer uma prática de oração regular, encontrar as palavras certas e sentir verdadeiramente a presença de Deus pode parecer algo distante e complicado. Este guia aborda os aspectos essenciais da oração, com dicas práticas para tornar sua experiência mais profunda e significativa. Muitas pessoas se perguntam se existe uma maneira correta de orar. A verdade é que a oração é uma experiência profundamente pessoal e única para cada indivíduo. Não existe uma fórmula mágica ou um conjunto rígido de regras que devem ser seguidas. O mais importante é a sinceridade do coração e o desejo genuíno de se conectar com o Criador. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos na vida de oração é a constante distração do mundo moderno. Entre compromissos profissionais, responsabilidades familiares e a avalanche de informações que recebemos diariamente, pode ser difícil encontrar momentos de silêncio e reflexão. No entanto, é precisamente nesses momentos de pausa e quietude que podemos desenvolver uma conexão mais profunda com Deus. Para começar uma jornada de oração mais significativa, é importante entender que cada pequeno passo conta. Começar com alguns minutos diários, escolher um local tranquilo e estabelecer um horário regular são práticas que podem ajudar a construir um hábito sólido de oração. Com o tempo, essa prática se torna não apenas um hábito, mas uma necessidade espiritual vital para a nossa caminhada com Deus. Introdução: a importância da oração. A oração é um dos pilares da fé cristã e uma das maneiras mais poderosas de se conectar com Deus. É um diálogo íntimo e pessoal com o Criador, onde podemos expressar nossos sentimentos, agradecer por suas bênçãos, confessar nossos pecados e pedir por suas necessidades. Através da oração, aprendemos a depender de Deus em todos os momentos de nossas vidas. Cultivar um relacionamento com Ele através da oração nos fortalece espiritualmente, nos guia em nossos caminhos e nos proporciona paz interior. A oração não é um ritual religioso, mas um encontro genuíno e verdadeiro com o Deus vivo. É um momento de intimidade, onde podemos abrir nossos corações e sermos completamente honestos com Ele. Não há regras rígidas para orar, mas é importante fazê-lo com sinceridade, fé e persistência. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de homens e mulheres que mantiveram uma vida de oração constante. Jesus mesmo nos ensinou a importância da oração, retirando-se frequentemente para lugares solitários para comunicar-se com o Pai. Em Mateus 6:06 ele nos orienta: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto te recompensará." A oração tem o poder de transformar situações e corações. Através dela, experimentamos o conforto divino em momentos de aflição, encontramos direção quando estamos perdidos e recebemos força para enfrentar os desafios diários. Como diz Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Na vida moderna, com tantas distrações e compromissos, manter uma vida de oração pode parecer desafiador. No entanto, é justamente nos momentos mais ocupados que precisamos ainda mais desse tempo precioso com Deus. A oração pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento, durante o trajeto para o trabalho, nas tarefas domésticas, ou mesmo em breves pausas durante o dia. O importante é manter esse canal de comunicação sempre aberto com nosso Pai Celestial. O que é orar? Orar é uma comunicação íntima e profunda com Deus, um diálogo pessoal e constante que envolve falar com Ele e escutar sua voz. É uma prática fundamental na vida cristã que nos permite desenvolver um relacionamento verdadeiro e transformador com nosso Pai Celestial. É como um relacionamento de amor e confiança, onde compartilhamos nossos pensamentos, sentimentos, anseios e necessidades. Assim como em qualquer relacionamento significativo, requer tempo, dedicação e sinceridade. É uma conversa em que nos abrimos a Deus, expressando nossa adoração, gratidão, arrependimento e pedidos. Podemos compartilhar nossas alegrias, tristezas, dúvidas e sonhos, sabendo que Ele nos ouve com amor e compreensão.
Orar não é simplesmente recitar palavras ou fazer pedidos, mas sim buscar uma conexão autêntica com o Criador, reconhecendo sua presença e sua soberania em nossas vidas. É um momento de intimidade onde podemos ser completamente honestos e vulneráveis. É um ato de fé, de entrega e de esperança, onde colocamos nossa confiança em Deus e cremos em sua capacidade de agir em nossas vidas. Através da oração, reconhecemos nossa dependência de Deus e sua supremacia sobre todas as coisas. É uma prática que pode acontecer em qualquer momento e lugar, seja em silêncio ou em voz alta, sozinho ou em grupo, com palavras elaboradas ou simples expressões do coração. Na prática, a oração pode tomar diferentes formas. Pode ser um momento reservado pela manhã para começar o dia, uma conversa contínua ao longo do dia, um tempo de intercessão pelos outros, ou um momento de adoração e contemplação. O importante é que seja genuína e venha do coração. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas também nos dispomos a ouvir sua voz através da sua palavra, do seu espírito, e das circunstâncias que ele permite em nossas vidas. É um diálogo bilateral que fortalece nossa fé e nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Os benefícios da oração. Paz interior. A oração nos conecta com a fonte da paz, trazendo tranquilidade e serenidade à nossa mente e coração, mesmo em meio às dificuldades da vida. Através dela, encontramos consolo e esperança, liberando-nos da ansiedade e do medo. Como diz Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Esta paz que excede todo entendimento serve como um escudo protetor para nossa mente, permitindo que mantenhamos a calma mesmo nas situações mais desafiadoras. Muitos testemunham que momentos regulares de oração reduzem significativamente os níveis de estresse e melhoram a qualidade do sono. Força e sabedoria. A oração nos fortalece espiritualmente, nos dando a força para enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria. Deus nos guia através da oração, revelando seus planos e nos dando a direção necessária para tomar decisões sábias. Quando nos deparamos com escolhas difíceis ou situações aparentemente impossíveis, a oração abre nossos olhos para soluções divinas. Como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Esta sabedoria divina nos ajuda não apenas nas grandes decisões da vida, mas também nas pequenas escolhas diárias que moldam nosso caminho. Além disso, a oração nos fornece a força interior necessária para perseverar em tempos de provação. Comunhão com Deus. A oração é um diálogo íntimo com Deus, onde podemos compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e necessidades, aproximando-nos do Pai e sentindo sua presença em nossas vidas. É através da oração que cultivamos um relacionamento profundo e significativo com Ele. Esta comunhão vai além de simples palavras, é uma conexão espiritual que nos permite experimentar o amor incondicional de Deus de maneira tangível. Quando oramos regularmente, desenvolvemos uma sensibilidade maior à voz de Deus e sua direção em nossa vida. Esta intimidade com o Criador nos proporciona um senso de propósito e pertencimento, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. A oração também nos ajuda a desenvolver uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e seus propósitos para a nossa vida. Transformação pessoal. A oração tem o poder de transformar nossas vidas, moldando-nos à imagem de Cristo. Através dela, desenvolvemos virtudes como compaixão, amor, perdão e generosidade, tornando-nos pessoas melhores e mais semelhantes a Deus. Esta transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo que ocorre quando passamos tempo na presença de Deus. Como diz 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A oração constante nos ajuda a identificar áreas em nossa vida que precisam de mudança e nos dá a força para fazer essas mudanças. Além disso, através da oração, desenvolvemos uma maior empatia pelos outros. Aprendemos a perdoar mais facilmente e nos tornamos instrumentos mais eficazes do amor de Deus no mundo. Este processo de transformação afeta não apenas nossa vida espiritual, mas também nossos relacionamentos, nossa forma de trabalhar e nossa maneira de ver o mundo. Preparando-se para orar. Antes de iniciar sua conversa com Deus, é essencial dedicar um tempo para se preparar. A oração não é um mero ritual mecânico, mas um encontro íntimo e poderoso com o Criador. Portanto, é fundamental que você se prepare com o coração aberto e a mente livre de distrações. Esta preparação envolve tanto aspectos físicos quanto espirituais, criando um momento verdadeiramente especial de conexão com o divino. Imagine a cena. Você está em um lugar tranquilo e silencioso, livre do barulho do mundo exterior.
A luz suave do sol ilumina a natureza ao seu redor, enquanto um vento leve e suave sussurra entre as árvores. A atmosfera está serena e convidativa, um ambiente perfeito para conectar-se com o divino. Este ambiente não precisa ser necessariamente ao ar livre, pode ser um cantinho especial em sua casa, um quarto silencioso, ou qualquer espaço onde você se sinta em paz. Criar essa atmosfera internamente é fundamental para uma oração eficaz. Separe um momento para se acalmar, respirar fundo, afastando preocupações e pensamentos que podem te desconcentrar. Alguns passos práticos podem ajudar neste processo. Reserve alguns minutos para respirar profundamente, focando apenas em sua respiração. Faça uma breve reflexão sobre seu dia, reconhecendo as bênçãos recebidas. Silencie seu celular e outros dispositivos que possam interromper este momento especial. Se possível, tenha em mão sua Bíblia ou um diário de oração. Com o coração tranquilo e a mente serena, você estará pronto para se conectar com Deus de forma mais profunda e significativa. Permita que a presença de Deus envolva você, e que a oração se torne um momento de paz, comunhão e transformação. Lembre-se que não há fórmulas rígidas ou palavras específicas que precisam ser ditas, o mais importante é a sinceridade do seu coração. Ao desenvolver este hábito de preparação, você perceberá que suas orações se tornarão cada vez mais profundas e significativas. Este momento de preparação não é tempo perdido, mas sim um investimento valioso em seu relacionamento com Deus. É como preparar o solo para receber uma semente preciosa. Quanto melhor a preparação, mais abundantes serão os frutos. Encontre um lugar tranquilo. Para se conectar com Deus de forma mais profunda e significativa, encontrar um lugar tranquilo e silencioso é fundamental. A distração do mundo exterior pode impedir a concentração e a intimidade com o Pai. Um ambiente calmo e sereno permite que você se afaste dos seus pensamentos e preocupações, abrindo espaço para a presença de Deus. Ao escolher seu local de oração, considere não apenas o silêncio físico, mas também a paz que o ambiente transmite para sua alma. Às vezes, um lugar pode estar livre de ruídos, mas ainda carregar memórias ou associações que podem distrair sua mente. O ideal é encontrar um espaço que naturalmente eleve seus pensamentos ao divino. Procure um local livre de barulhos e interrupções, onde você possa se isolar do mundo exterior. Desligue o celular, a televisão e outros dispositivos eletrônicos que possam interromper seu momento com Deus. Um quarto tranquilo, um jardim sereno, um parque arborizado, à beira de um lago ou mesmo um local isolado em sua própria casa podem servir como um espaço sagrado para a oração. O importante é que você se sinta confortável e conectado com o ambiente. Seja criativo e encontre o lugar que mais lhe agrada e permite que você se concentre em Deus. Algumas pessoas preferem ambientes internos, outras se sentem mais próximas de Deus em meio à natureza. Você também pode criar um cantinho de oração permanente em sua casa. Este espaço pode ser decorado com elementos que inspirem sua fé, uma Bíblia, uma cruz, velas, ou imagens que representem sua jornada espiritual. Ter um lugar dedicado à oração pode ajudar a estabelecer uma rotina e criar um ambiente propício para momentos íntimos com Deus. Lembre-se que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, mostrando-nos a importância de encontrar esses momentos e espaços de quietude. Assim como ele buscava o isolamento para comunhão com o Pai, nós também precisamos encontrar nossos próprios desertos, onde podemos nos encontrar com Deus sem distrações. Concentre-se em Deus. Concentrar-se em Deus durante a oração é fundamental para uma experiência profunda e significativa. Quando você direciona sua atenção para Ele, você abre espaço para ouvir sua voz, sentir sua presença e receber sua direção. Isso significa que você precisa deixar de lado as distrações do mundo exterior e focar totalmente em Deus. Esta conexão especial é o fundamento de uma vida espiritual vibrante e transformadora. Para se concentrar em Deus, procure um lugar tranquilo onde você não seja interrompido. Seja em seu quarto, em um jardim ou em qualquer outro lugar que lhe traga paz. Desligue seu telefone, televisão e qualquer outra distração. Feche os olhos e respire fundo algumas vezes, liberando a tensão e limpando sua mente. Este momento de preparação é crucial para criar um ambiente propício ao encontro com Deus. Comece a pensar em Deus e em sua grandeza, em sua bondade e em seu amor por você. Lembre-se de seus atributos e de todas as bênçãos que você recebeu. Concentre-se em sua presença e permita que sua paz encha seu coração. Quanto mais você medita em sua natureza, mais profunda se torna sua conexão com Ele. Uma prática útil é começar sua oração com um momento de gratidão. Enumere as bênçãos específicas que você recebeu, desde as mais simples até as mais significativas.
Este exercício ajuda a direcionar seus pensamentos para Deus e criar um estado de espírito receptivo à sua presença. Outra técnica eficaz é meditar em um versículo da Bíblia ou em um atributo específico de Deus. Por exemplo, você pode refletir sobre sua misericórdia, sua fidelidade ou seu poder criador. Permita que estas verdades penetrem profundamente em seu coração e transformem sua perspectiva. Lembre-se que a concentração em Deus é uma habilidade que se desenvolve com a prática. Não se desanime se sua mente divagar inicialmente, isso é normal. Com gentileza, traga seus pensamentos de volta para Deus sempre que perceber que se distraiu. Com o tempo você desenvolverá uma capacidade maior de manter seu foco em sua presença. Abra seu coração com sinceridade. A oração não é um exercício de palavras vazias ou de fórmulas repetitivas. É uma conversa íntima e genuína com Deus, onde a sinceridade do seu coração é o ingrediente mais importante. Permita-se ser vulnerável, expondo seus pensamentos, medos, anseios e gratidão. Esta vulnerabilidade é a chave para uma conexão mais profunda com o divino. Deus conhece seu coração, mas Ele deseja ouvir de você. Compartilhe seus sonhos, suas frustrações, suas dúvidas e suas alegrias. Ele se alegra com sua sinceridade e deseja se conectar com você em um nível profundo. Não há necessidade de usar palavras rebuscadas ou tentar impressionar. Sua autenticidade é o que mais importa. Quando oramos com sinceridade, criamos um espaço sagrado de intimidade com Deus. É como conversar com um amigo próximo que conhece todos os nossos segredos, mas ainda assim deseja ouvir nossa perspectiva e nossos sentimentos. Esta intimidade permite que sejamos completamente transparentes, sem medo de julgamento ou rejeição. A oração não é um monólogo, mas um diálogo. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Expresse seus sentimentos de maneira autêntica. Liberte seus pensamentos e emoções. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas. Compartilhe tanto suas alegrias quanto suas tristezas. Permita-se ser vulnerável e transparente. Confie que Deus acolhe suas palavras com amor. Lembre-se que Deus é amor e compaixão, e Ele se compadece da sua fragilidade. Não tenha medo de ser autêntico em sua oração. Ele deseja ouvir seu coração, mesmo com suas falhas e imperfeições. Sua sinceridade é mais valiosa do que qualquer formalidade ou ritual. Ao praticar a oração sincera regularmente, você descobrirá que sua relação com Deus se torna mais profunda e significativa. É através desta abertura genuína que experimentamos verdadeiramente o amor incondicional de Deus e sua presença transformadora em nossas vidas. A sinceridade na oração não é apenas uma prática espiritual, mas um caminho para uma conexão autêntica e duradoura com o divino. Adote uma postura humilde. A oração não é um momento para nos vangloriarmos ou tentar impressionar Deus com nossas palavras. Deus conhece nossos corações, e Ele aprecia mais a humildade do que a eloquência. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, devemos reconhecer nossa dependência dEle e nossa necessidade de sua graça. Essa atitude humilde, reconhecendo nossa pequenez diante da grandeza de Deus, abre as portas para uma comunicação verdadeira e profunda. A humildade na oração significa reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Também significa reconhecer que Ele tem o controle sobre todas as coisas e que sua vontade é sempre a melhor. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos reconhecendo que Ele é digno de nossa adoração e que sua sabedoria e poder são infinitos. Essa atitude humilde cria um ambiente propício para que a oração flua naturalmente, sem a necessidade de palavras rebuscadas ou performances. Deixe de lado o orgulho e a autossuficiência e se aproxime de Deus com um coração contrito e sincero, pronto para ouvir sua voz e se submeter à sua vontade. Reconheça suas limitações e fraquezas diante de Deus. Admita seus erros e peça perdão com sinceridade. Aceite que os planos de Deus podem ser diferentes dos seus. Agradeça mesmo nas situações difíceis. Pratique o silêncio e a escuta durante a oração. A verdadeira humildade não significa se depreciar ou negar os dons que Deus nos deu. Pelo contrário, significa reconhecer que todos os nossos talentos e bênçãos vêm dele e devem ser usados para sua glória. Quando oramos com humildade, reconhecemos que mesmo nossas maiores conquistas são resultado da graça de Deus em nossas vidas. Lembre-se que grandes exemplos de fé na Bíblia demonstraram profunda humildade em suas orações. Moisés, considerado o homem mais manso da terra, frequentemente se prostrava diante de Deus. O rei Davi, mesmo sendo um poderoso monarca, se humilhava em oração, reconhecendo suas falhas e dependência de Deus. Jesus mesmo, nosso maior exemplo, demonstrou suprema humildade em suas orações, sempre se submetendo à vontade do Pai. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
Ao cultivar essa postura humilde em suas orações, você descobrirá uma nova dimensão em seu relacionamento com Deus. A humildade remove as barreiras que nosso orgulho cria e permite que a graça de Deus flua livremente em nossa vida. É através da humildade que podemos experimentar verdadeiramente a presença transformadora de Deus em nossos momentos de oração. Como começar a orar? Iniciando sua jornada de oração pode parecer intimidador, mas é mais simples do que imagina. A oração é essencialmente uma conversa íntima com Deus, uma forma de estabelecer e fortalecer seu relacionamento com Ele. Não existe uma fórmula mágica, mas alguns passos podem facilitar o processo e ajudar você a desenvolver uma vida de oração mais profunda e significativa. Encontre um lugar tranquilo. Escolha um local onde você se sinta confortável e relaxado. Isso pode ser seu quarto, um jardim, ou qualquer outro lugar onde possa se concentrar sem interrupções. O importante é que seja um ambiente onde você possa falar livremente com Deus e ouvir sua voz em seu coração. Estabeleça um horário regular. Criar um hábito diário de oração ajuda a fortalecer sua disciplina espiritual. Pode ser pela manhã, antes de começar seu dia, ou à noite, antes de dormir. O importante é ser consistente e fazer da oração uma prioridade em sua rotina. Comece com uma oração simples. Não precisa ser uma oração elaborada. Comece agradecendo a Deus por sua vida, sua família, e pelas coisas boas que você tem. Use suas próprias palavras e seja natural em sua comunicação com Ele. A simplicidade e a sinceridade são mais importantes que a eloquência. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos. Seja honesto e aberto com Deus. Compartilhe seus medos, preocupações e desejos. Ele se importa com você e quer ouvir seu coração. Não tenha medo de expressar suas dúvidas ou frustrações. Deus pode lidar com todas as suas emoções. Reserve um tempo para ouvir. A oração não é apenas falar, mas também ouvir. Faça pausas silenciosas para refletir e permitir que Deus fale ao seu coração. Isso pode ser através de pensamentos, impressões ou através da leitura da Bíblia. Use recursos de apoio. Você pode usar um diário de oração para registrar seus pedidos e respostas, ou seguir um devocional diário como guia. A Bíblia também pode ser uma excelente fonte de inspiração para suas orações. Lembre-se, Deus conhece seu coração, mesmo que você não tenha as palavras perfeitas. O importante é a sua sinceridade e desejo de se conectar com Ele. Com o tempo, você descobrirá que a oração se torna uma parte natural e essencial de sua vida espiritual, trazendo paz, orientação e um relacionamento mais próximo com Deus. À medida que você pratica regularmente, sua vida de oração se aprofundará naturalmente. Não se preocupe com erros ou momentos de distração, eles são normais no processo de aprendizado. O mais importante é manter-se persistente e sincero em seu desejo de se comunicar com Deus, louvando a Deus. Louvar a Deus é uma expressão de gratidão, admiração e reconhecimento pela sua grandeza, poder e amor. É uma forma poderosa de fortalecer nosso relacionamento com Ele e experimentar a alegria de sua presença. Como nos ensina o Salmo 150, o louvor deve ser uma parte integral de nossa vida espiritual, pois tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Ao louvar, reconhecemos que Deus é digno de toda honra, glória e adoração. Expressamos nossa alegria por sua fidelidade, sua misericórdia e sua bondade em nossas vidas. O louvor é uma arma espiritual poderosa que nos ajuda a vencer batalhas internas e externas, como vemos no exemplo do rei Davi, que frequentemente usava o louvor como forma de se fortalecer no Senhor. O louvor também nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, mesmo em meio às dificuldades, pois nos lembramos de seu poder e sua capacidade de nos sustentar. Quando louvamos, nossa mente se concentra nas virtudes de Deus em vez de nos problemas que enfrentamos, transformando nossa perspectiva e renovando nossa esperança. Exalte seus atributos, declare a sua santidade, poder, sabedoria, amor e justiça. Medite em suas características divinas e proclame sua grandeza. Cante em hinos de louvor. Use músicas que expressem sua gratidão e admiração por Deus. A música tem um poder especial de tocar nossa alma e elevar nosso espírito em adoração. Use palavras de louvor, declare sua fé e confiança em Deus. Fale de suas maravilhas e compartilhe testemunhos de sua bondade em sua vida. Ofereça-lhe presentes. Use seus talentos e recursos para glorificá-lo. Cada dom que recebemos pode ser usado para honrar a Deus e abençoar outros. Adore-o em espírito e em verdade. Deixe que seu coração transborde com amor e gratidão por Ele. O verdadeiro louvor vem de um coração sincero e transformado. Louvar a Deus é uma expressão autêntica do nosso coração, que nos leva a uma experiência profunda de comunhão com Ele.
É através do louvor que experimentamos sua presença de maneira mais intensa e somos transformados à sua imagem. Quando estabelecemos uma vida de louvor constante, começamos a ver mudanças significativas em nossa vida espiritual. Nossa fé se fortalece, nossa perspectiva se renova, e nossa intimidade com Deus cresce. O louvor nos ajuda a manter o foco em Deus e em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis. Agradecendo a Deus. A oração de gratidão é um dos pilares de uma vida de oração saudável e poderosa. É através dela que reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Ao expressarmos nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito e continua fazendo, estamos fortalecendo nosso relacionamento com Ele e abrindo nossos corações para receber ainda mais de suas bênçãos. A gratidão não se limita apenas a agradecer pelas coisas boas. Devemos também agradecer a Deus pelas dificuldades, pois sabemos que Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Mesmo em meio às provações, Deus está trabalhando para nos fortalecer, nos moldar e nos aproximar mais dele. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao agradecer a Deus, demonstramos nossa fé em sua bondade e reconhecemos seu amor incondicional. Abrimos espaço em nossos corações para que o amor de Deus transborde e inspire nossa vida. A gratidão nos coloca em uma posição de humildade, reconhecendo que somos dependentes dele e que tudo o que temos vem de sua graça. Esta atitude de gratidão também nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e esperançosa, mesmo nos momentos mais desafiadores. Para cultivar uma vida de gratidão, é importante dedicarmos tempo para refletir sobre as bênçãos que recebemos. Podemos manter um diário de gratidão, onde anotamos diariamente as coisas pelas quais somos gratos. Também podemos expressar nossa gratidão através de canções, poemas ou simplesmente através de palavras sinceras. Pela manhã, comece o dia agradecendo pelo dom da vida, pelo novo dia e pelas oportunidades que estão por vir. Durante o dia, pratique a gratidão em pequenos momentos, por uma refeição, por um encontro agradável, por uma tarefa concluída. À noite, reserve um momento para agradecer por todas as experiências do dia, tanto as alegres quanto as desafiadoras. A prática regular da gratidão também traz benefícios para nossa saúde emocional e espiritual. Estudos mostram que pessoas gratas tendem a ser mais felizes, mais resilientes e mais propensas a manter relacionamentos saudáveis. Como filhos de Deus, nossa gratidão deve ir além de simples palavras, deve se manifestar em nossas ações, em nossa adoração e em nosso serviço aos outros. Lembre-se sempre que a gratidão é uma escolha diária. Mesmo nos dias mais difíceis, podemos escolher focar nas bênçãos de Deus e expressar nossa gratidão por seu amor eterno e sua presença constante em nossas vidas. Como diz o Salmo 3:6, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Confessando seus pecados. A confissão dos pecados é um elemento essencial da oração, fundamentado em várias passagens bíblicas como João 1:9, que nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É um ato de humildade e arrependimento, reconhecendo nossa falibilidade e buscando o perdão de Deus, que nos aproxima do Pai e fortalece nossa vida espiritual. Reconheça seus erros, examine sua vida e identifique as áreas em que você falhou, seja em pensamentos, palavras ou ações. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Isso inclui não apenas as ações óbvias, mas também as atitudes do coração, como orgulho, inveja, amargura ou falta de perdão. Reserve um tempo em silêncio para permitir que o Espírito Santo revele áreas que precisam de arrependimento. Expresse arrependimento. Com sinceridade, expresse seu pesar pelos seus erros. Peça perdão a Deus e declare seu desejo de mudar. O verdadeiro arrependimento vai além do remorso. É uma mudança de mente e coração que leva a uma transformação de comportamento. Compartilhe com Deus seu compromisso sincero de abandonar esses pecados e seguir seus caminhos. Confie na misericórdia de Deus. Lembre-se que Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem verdadeiramente. Confie em seu amor e graça. Sua misericórdia é nova a cada manhã, e Ele não guarda registro dos nossos pecados quando os confessamos sinceramente. Como diz o Salmo 103, Ele remove nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste. Busque a restauração. A confissão dos pecados não é apenas sobre pedir perdão, mas também sobre buscar a restauração do relacionamento com Deus. Isso pode incluir fazer restituição quando necessário, reconciliar-se com pessoas que você magoou, e estabelecer limites ou práticas que o ajudem a evitar cair nos mesmos pecados novamente.
Busque apoio em sua comunidade de fé e mantenha-se responsável perante outros cristãos maduros. A confissão dos pecados nos liberta do fardo da culpa e nos aproxima de Deus. Ao reconhecermos nossos erros e buscarmos o perdão, abrimos caminho para a cura e o crescimento espiritual. Este processo de confissão regular mantém nosso coração sensível à voz do Espírito Santo e nos ajuda a crescer em santidade. Lembre-se que a confissão não é um ritual religioso vazio, mas uma oportunidade de experimentar a graça transformadora de Deus. Quando confessamos nossos pecados, não apenas recebemos perdão, mas também experimentamos uma renovação espiritual profunda. Esta prática regular nos ajuda a manter um coração limpo e uma consciência tranquila diante de Deus, permitindo que vivamos na liberdade que Cristo conquistou para nós. Pedindo por suas necessidades. Após louvar, agradecer e confessar seus pecados, é o momento de apresentar suas necessidades a Deus. A oração é uma oportunidade de expressar seus desejos e preocupações ao Criador, buscando a sua direção, provisão e intervenção em sua vida. Este momento íntimo de compartilhar suas necessidades fortalece sua confiança em Deus e aprofunda seu relacionamento com Ele. Deus se importa com todos os aspectos da sua vida, desde os desafios do dia a dia até seus sonhos e aspirações. Ele deseja ouvir seus pedidos e, segundo a sua vontade e sabedoria, atender às suas necessidades. Como um pai amoroso, ele se alegra quando seus filhos vêm à sua presença com confiança e sinceridade. Você pode pedir por saúde, prosperidade, relacionamentos saudáveis, sabedoria, proteção, orientação, discernimento e até mesmo por coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Não há pedido pequeno demais ou grande demais para Deus. Seja em questões profissionais, familiares, emocionais ou espirituais, você pode trazer tudo diante do Senhor. Necessidades físicas, saúde, energia, cura, disposição física, alimentação, moradia. Necessidades emocionais, paz interior, alegria, conforto, libertação de medos e ansiedades. Necessidades espirituais, crescimento na fé, entendimento da palavra, discernimento espiritual. Necessidades materiais, trabalho, finanças, estudos, projetos pessoais. Necessidades relacionais, família, amizades, casamento, relacionamentos profissionais. Ao orar por suas necessidades, seja específico e claro, expressando seus pedidos com humildade e fé. Lembre-se que Deus conhece seus pensamentos e desejos, mas a oração demonstra sua dependência dele e o seu desejo de buscar a sua vontade. É importante manter um equilíbrio entre persistência na oração e aceitação da vontade de Deus. Quando apresentar seus pedidos, considere estas orientações práticas. Ore com sinceridade e transparência. Mantenha um coração aberto para receber a resposta de Deus, mesmo que seja diferente do esperado. Esteja disposto a esperar no tempo do Senhor. Reconheça que algumas respostas podem ser sim, outras não e outras espere. Permaneça grato, independente da resposta recebida. Lembre-se que a oração não é uma lista de desejos, mas um diálogo amoroso com Deus. Mesmo quando pedimos por nossas necessidades, devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme sua perfeita vontade. Intercedendo por outros. A oração de intercessão é uma das formas mais poderosas de oração, pois envolve pedir a Deus em favor de outras pessoas. É um ato de amor e compaixão, reconhecendo que as necessidades dos outros são importantes para Deus e que podemos ser instrumentos de sua graça em suas vidas. Assim como Jesus intercede por nós junto ao Pai, somos chamados a interceder uns pelos outros. Fundamentos da intercessão. Interceder por outros demonstra nossa união com o corpo de Cristo e o compromisso de carregarmos uns aos outros em oração, seguindo o exemplo dos profetas e apóstolos. Ao orar por outras pessoas, abrimos nossos corações para suas necessidades e aprendemos a olhar para além de nós mesmos, cultivando empatia e compaixão. Deus se agrada da oração intercessória, e ela pode resultar em libertação, cura, conforto e direção na vida daqueles por quem estamos orando. Quando intercedemos por alguém, estamos nos posicionando como intercessores diante do trono de Deus, pedindo por sua misericórdia, proteção e direção. Áreas de intercessão. Existem diversas áreas em que podemos exercer a intercessão. Família, orando pela salvação, proteção e relacionamentos familiares. Saúde, intercedendo por cura física, emocional e espiritual. Trabalho e finanças, pedindo por provisão e prosperidade. Ministério, orando por líderes espirituais e crescimento da igreja. Nação, intercedendo por governantes e pela paz em nosso país. Como interceder efetivamente? Para uma intercessão eficaz é importante
manter um coração limpo e em comunhão com Deus, ouvir a direção do Espírito Santo sobre como orar, ser persistente e constante na intercessão, fundamentar as orações nas promessas da palavra de Deus, agradecer antecipadamente pela resposta de Deus. Podemos interceder por diversos aspectos da vida de outras pessoas, como saúde, relacionamentos, trabalho, estudos, sonhos e decisões importantes. A oração intercessória é um ato de fé e amor que nos conecta com Deus e com o próximo, impactando positivamente suas vidas. Quando perseveramos em oração, vemos o poder transformador de Deus agindo através de nossa intercessão. Lembre-se que a intercessão não é apenas uma atividade espiritual, mas um privilégio e responsabilidade que temos como cristãos. Ao dedicarmos tempo para interceder pelos outros, nos tornamos canais da graça e do amor de Deus, participando ativamente de sua obra de transformação no mundo. Oração de fé. A oração de fé é um dos pilares da vida cristã, pois se fundamenta na promessa de Deus de que Ele responde às nossas petições quando oramos de acordo com sua vontade. É uma oração poderosa que se baseia na confiança inabalável em Deus e em sua fidelidade. Como diz em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Para realizar uma oração de fé, é preciso ter convicção de que Deus já ouviu e atenderá a sua petição. Você precisa acreditar firmemente na promessa de Deus, sem dúvidas ou hesitações. A fé não se baseia em sentimentos, mas na palavra de Deus e em sua natureza. Como nos ensina Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exemplos bíblicos de oração de fé. Elias que orou com fé pela chuva após 3 anos e meio de seca, Tiago 5:17-18. Ana que orou com fé por um filho e recebeu Samuel, 1 Samuel 1. Daniel que permaneceu fiel em oração mesmo diante da ameaça de morte, Daniel 6. A mulher cananeia que persistiu em fé pela cura de sua filha, Mateus 15:2.21-28. A oração de fé exige que você deixe de lado qualquer medo ou dúvida e se concentre na promessa de Deus. Seja específico em suas petições, definindo claramente o que você deseja receber e como deseja que Deus intervenha em sua vida. Demonstre gratidão por Deus ter respondido à sua oração, mesmo antes de ter recebido a resposta. Passos práticos para desenvolver a oração de fé. Medite diariamente na palavra de Deus para fortalecer sua fé. Mantenha um diário de orações para registrar pedidos e respostas. Declare as promessas de Deus em voz alta durante suas orações. Compartilhe seus testemunhos de orações respondidas para encorajar outros. Cerque-se de pessoas que também exercitam a fé em oração. É importante lembrar que a oração de fé não significa que você deve tentar manipular Deus ou forçá-lo a agir de acordo com seus desejos. Deus sempre atende de acordo com sua vontade perfeita, e a oração de fé demonstra sua confiança em seu plano e em seu tempo. Como nos ensinam João 5:14, e está é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração de fé também nos transforma internamente. Enquanto esperamos pela resposta de Deus, nosso caráter é moldado, nossa paciência é desenvolvida e nossa intimidade com o Senhor se aprofunda. Este processo de crescimento espiritual é tão importante quanto a resposta à própria oração, pois nos ajuda a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Oração persistente. A oração persistente é uma marca de fé inabalável. É como um rio que flui constantemente sem cessar, buscando a vontade de Deus. Jesus ensinou a seus discípulos a orar com persistência, usando a parábola da viúva insistente que, apesar das dificuldades, não desistiu de buscar justiça até conseguir o que queria. Lucas 18:1-8. Além da viúva persistente, temos outros exemplos bíblicos inspiradores de perseverança na oração. Ana orou persistentemente por um filho, até que Deus lhe concedeu Samuel, 1 Samuel 1. Daniel manteve sua rotina de oração mesmo sob ameaça de morte, Daniel 6. E Paulo nos exorta a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, demonstrando que a persistência na oração deve ser um hábito constante na vida do cristão. A oração persistente não se baseia em desespero, mas em confiança na fidelidade e no amor de Deus. É a certeza de que mesmo que não compreendamos seus propósitos, Ele está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. É a convicção de que quando persistimos em oração, Deus responde de acordo com sua vontade e tempo. Não desanime facilmente, continue orando mesmo que não veja resultados imediatos. Lembre-se que Deus está construindo algo maior do que podemos ver no momento. Abrace a espera paciente. Confie que Deus está agindo nos bastidores e que no tempo certo, Ele atenderá às suas petições.
A espera desenvolve caráter e maturidade espiritual. Tenha fé inabalável. Acredite que Deus é fiel e que, por meio da oração persistente, você receberá aquilo que Ele prometeu. Mantenha um diário de oração. Registre suas orações e as respostas de Deus, isso fortalecerá sua fé e te ajudará a perseverar. Busque comunhão. Una-se a outros irmãos na fé para orar, pois a persistência coletiva fortalece a todos. A persistência na oração não é um exercício de teimosia, mas de fé e confiança em Deus. É a certeza de que, ao nos aproximarmos dele, ele nos ouvirá e atenderá às nossas necessidades de acordo com a sua perfeita vontade. Durante os momentos de espera, a oração persistente trabalha em nós de várias maneiras. Ela desenvolve nossa paciência, fortalece nossa fé, aprofunda nosso relacionamento com Deus e nos ensina a confiar mais em seus planos do que em nossos próprios desejos. Através da persistência, aprendemos a discernir melhor a voz de Deus e a reconhecer sua ação em nossa vida. Por fim, é importante lembrar que a persistência na oração não significa repetir palavras vazias ou tentar manipular a vontade de Deus. Pelo contrário, é um exercício de submissão amorosa à sua soberania, mantendo nosso coração aberto para receber não apenas as respostas que desejamos, mas também a transformação que Ele quer operar em nós através do processo de espera e perseverança. Oração com autoridade. Orar com autoridade é um princípio poderoso que nos permite acessar o poder de Deus e influenciar os eventos ao nosso redor. Baseia-se na promessa de Jesus em João 14:13, e tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ao orarmos com autoridade, reconhecemos que estamos em união com Cristo, e que Ele nos concedeu autoridade sobre as forças das trevas. Jesus deu aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios, Marcos 3:15, e curar doenças, Mateus 10:8. Esta autoridade não é apenas para os líderes religiosos, mas para todos os crentes que se conectam com Deus através da oração. Vemos exemplos poderosos desta autoridade ao longo das Escrituras, como quando Pedro e João curaram o coxo no templo, Atos 3:6, ou quando Paulo enfrentou o feiticeiro Elimas, Atos 13:9-11. Para orar com autoridade, é essencial cultivar um relacionamento íntimo com Deus, buscando a sua vontade em todas as coisas. É importante também confessar os pecados e viver em obediência à sua palavra. Este fundamento espiritual nos permite exercer a autoridade com sabedoria e discernimento, sempre alinhados com os propósitos divinos. Elementos essenciais da oração com autoridade. Identidade em Cristo. Compreender nossa posição como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Conhecimento da palavra. Fundamentar nossas orações nas promessas bíblicas. Submissão ao Espírito Santo. Permitir que Ele guie nossas palavras e ações. Fé ativa. Crer que Deus age quando exercemos nossa autoridade espiritual. A oração com autoridade é um ato de fé e confiança no poder de Deus. É uma arma poderosa para combater a injustiça, vencer obstáculos e trazer cura e libertação para as pessoas. Ao orarmos com autoridade, não estamos simplesmente pedindo algo a Deus, mas declarando a sua vontade sobre a situação. Esta forma de oração também requer discernimento e maturidade espiritual. Não se trata de impor nossa vontade, mas de alinhar-nos com os propósitos divinos e declarar sua verdade sobre as circunstâncias. Quando oramos com autoridade, reconhecemos que o poder não está em nossas palavras, mas na autoridade que Cristo nos delegou. Lembre-se, a verdadeira autoridade espiritual sempre flui de uma vida de intimidade com Deus e submissão à sua vontade. Na prática, a oração com autoridade pode se manifestar de diversas formas: na intercessão por cura, na libertação espiritual, na proteção contra ataques malignos, na bênção sobre famílias e ministérios e na transformação de situações aparentemente impossíveis. Em cada caso, é fundamental manter-se humilde e dependente do Espírito Santo, reconhecendo que toda autoridade vem de Deus e deve ser exercida para sua glória. Oração em espírito. A oração em espírito é uma forma profunda e poderosa de comunicação com Deus, que transcende as palavras e se conecta com o nosso ser interior. É uma experiência de adoração e comunhão íntima com o Pai, onde o nosso espírito se une ao seu, permitindo que a oração flua livremente guiada pelo Espírito Santo. Como Paulo nos ensina em Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar adequadamente. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos em espírito, não estamos limitados à linguagem humana. A oração se torna uma expressão de nossa alma, carregada de emoções, anseios e sentimentos que palavras não conseguem expressar. É uma forma de comunicação que se conecta diretamente ao coração de Deus.
Esta conexão espiritual profunda nos permite experimentar uma dimensão mais elevada de comunhão com o Pai Celestial. Características da oração em espírito. É uma oração fluente e espontânea, movida pela inspiração do Espírito Santo, que nos guia em direção à vontade perfeita de Deus. É uma oração que expressa nossos desejos e necessidades mais profundas, sem medo de sermos julgados, permitindo total vulnerabilidade diante de Deus. É uma oração que fortalece nossa comunhão com Deus, aproximando-nos dele de forma íntima e pessoal, construindo um relacionamento mais profundo. É uma forma de adoração que transcende nossa compreensão natural e nos conecta com a sabedoria divina. É um exercício de fé que nos permite superar as limitações da mente natural e acessar as verdades espirituais. A oração em espírito é uma experiência única para cada pessoa, mas é um dom que todos podemos receber através da fé e da busca por Deus. Quando praticamos regularmente este tipo de oração, desenvolvemos uma sensibilidade maior à voz do Espírito Santo e uma compreensão mais profunda dos mistérios de Deus. Para desenvolver uma vida de oração em espírito, é importante cultivar um ambiente de quietude e intimidade com Deus. Isso inclui momentos regulares de meditação na palavra, adoração sincera e uma disposição para ouvir a voz do Espírito Santo. Como nos lembram Coríntios 14:15, então, que farei? Orarei com o Espírito e também com o entendimento, cantarei com o Espírito e também com o entendimento. Esta forma de oração não substitui outras formas de comunicação com Deus, mas as complementa e enriquece, proporcionando uma experiência mais completa e profunda em nossa jornada espiritual. À medida que crescemos nesta prática, descobrimos novos níveis de liberdade e poder em nossa vida de oração. Oração em segredo. A oração em segredo é uma prática poderosa que nos permite ter uma intimidade profunda com Deus, sem constrangimentos ou expectativas externas. É um momento de comunhão genuína, onde expressamos nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, sem a necessidade de impressionar ou agradar alguém. Como Jesus ensinou em Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto te recompensará publicamente. Conexão pessoal. Ao orar em segredo, criamos um espaço sagrado onde podemos nos conectar com Deus de forma autêntica e livre, sem influências externas. Este momento íntimo nos permite derramar nosso coração diante de Deus, compartilhando nossas alegrias, medos, sonhos e preocupações com total transparência, humildade e sinceridade. A oração em segredo nos incentiva a sermos humildes e sinceros em nossas petições, reconhecendo nossa dependência de Deus e buscando sua orientação. Quando estamos sozinhos com Deus, podemos nos despir de todas as máscaras sociais e nos apresentar exatamente como somos, vulneráveis e necessitados de sua graça. Proteção contra a hipocrisia. A oração em segredo nos protege da hipocrisia e do desejo de ser vistos pelos outros, permitindo que nos concentremos em nossa relação pessoal com Deus. Este tipo de oração nos ajuda a cultivar uma fé autêntica, livre das pressões sociais e das aparências que muitas vezes dominam nossa vida espiritual pública. Fortalecimento da fé. A oração em segredo nos fortalece em nossa fé, pois nos permite confiar em Deus e buscar sua direção em meio às adversidades e incertezas da vida. Quando oramos em segredo, desenvolvemos uma confiança mais profunda em Deus, sabendo que Ele nos ouve e se importa com cada detalhe de nossa vida. A oração em segredo é um momento precioso para alimentar nossa alma, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus de forma autêntica e significativa. É nestes momentos íntimos que frequentemente experimentamos as mais profundas revelações e o mais doce consolo do Espírito Santo. Além disso, a prática regular da oração em segredo desenvolve em nós uma disciplina espiritual que transcende o momento da própria oração. Ela nos ensina a manter uma consciência constante da presença de Deus em nossa vida diária, influenciando positivamente nossas decisões, relacionamentos e atitudes. Esta intimidade com Deus em secreto acaba transbordando naturalmente para a nossa vida pública, produzindo frutos de amor, paz e sabedoria. Como em qualquer relacionamento significativo, a consistência e a regularidade são fundamentais. Reservar um tempo específico e um lugar tranquilo para nossa oração em segredo nos ajuda a estabelecer um ritmo saudável de comunhão com Deus, permitindo que nossa vida espiritual cresça e se aprofunde de maneira natural e sustentável. Oração com entendimento. A oração com entendimento é um tipo de oração que envolve uma compreensão profunda do que você está pedindo e por que está pedindo. Não se trata apenas de recitar palavras ou frases memorizadas, mas de se conectar com Deus em um nível mais profundo, reconhecendo sua necessidade e buscando sua vontade.
Esta forma de oração nos permite desenvolver uma comunicação mais autêntica e significativa com nosso Pai Celestial. Para orar com entendimento, é importante estudar a Bíblia e aprender sobre o caráter e a vontade de Deus. Isso permitirá que você formule pedidos alinhados com seus propósitos e compreenda como suas orações se encaixam em seu plano maior. Quando estudamos as Escrituras, descobrimos promessas, princípios e exemplos que podem guiar nossas orações. Por exemplo, ao ler sobre a sabedoria de Salomão, podemos ser inspirados a orar por discernimento em nossas decisões. Ao conhecer a compaixão de Jesus, podemos orar por um coração mais sensível às necessidades dos outros. A oração com entendimento não se limita a pedir coisas materiais, mas também inclui o desejo de crescer espiritualmente, desenvolver virtudes cristãs e servir a Deus. Esta forma de oração nos ajuda a amadurecer na fé, transformando nossos pedidos em reflexões profundas sobre nossa jornada espiritual. Quando oramos com entendimento, começamos a ver mudanças não apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente em nosso próprio coração e caráter. Um coração que busca entender a vontade de Deus na oração se torna mais receptivo à sua orientação e direção. Isso leva a decisões mais sábias, uma fé mais forte e um relacionamento mais profundo com o Pai Celestial. À medida que praticamos a oração com entendimento, desenvolvemos uma sensibilidade maior à voz de Deus e uma capacidade melhor de discernir sua vontade em nossa vida. Além disso, a oração com entendimento nos ajuda a desenvolver paciência e perseverança. Nem sempre receberemos respostas imediatas, mas ao orarmos com compreensão, aprendemos a confiar no tempo de Deus e em sua sabedoria infinita. Esta prática também nos ensina a ser gratos, pois começamos a reconhecer como Deus tem trabalhado em nossa vida, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por fim, quando oramos com entendimento, nossa vida de oração se torna mais rica e significativa. Não é mais um ritual ou uma lista de pedidos, mas um diálogo genuíno com Deus, onde cada palavra é pronunciada com propósito e cada súplica é feita com consciência de sua importância no plano divino. Oração em grupo. A oração em grupo é uma prática poderosa que reúne pessoas para buscar a Deus em união. Quando oramos juntos, amplificamos a força de nossas orações e experimentamos um senso de comunidade e apoio mútuo. A Bíblia nos incentiva a orar uns pelos outros, como vemos em Mateus 18:20, onde Jesus diz: "Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." Esta promessa poderosa fundamenta a importância da oração coletiva. Existem muitos benefícios em orar em grupo. Primeiro, podemos aprender uns com os outros. Ao ouvirmos as orações de outras pessoas, podemos aprender novas maneiras de orar, novas áreas para orar e novos insights sobre as Escrituras. Segundo, podemos nos encorajar mutuamente. Orar com outras pessoas nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está conosco em todos os momentos. Terceiro, podemos criar um ambiente de unidade e amor. Quando oramos juntos, experimentamos a presença de Deus de uma maneira mais profunda e poderosa. As orações em grupo podem tomar diferentes formas, cada uma com seu próprio propósito especial. Há grupos de intercessão que se concentram em orar pelas necessidades de outros, grupos de guerra espiritual, que se dedicam a combater forças espirituais, grupos de louvor e adoração que combinam música e oração, e grupos de estudo bíblico que incorporam a oração como parte fundamental de seu encontro. Cada tipo de grupo pode atender a diferentes necessidades e chamar pessoas com diferentes dons espirituais. Existem muitas maneiras diferentes de organizar um grupo de oração. Alguns grupos se reúnem semanalmente ou mensalmente, enquanto outros se reúnem com mais frequência. Alguns grupos preferem uma atmosfera mais formal, enquanto outros preferem uma atmosfera mais informal. O importante é que o grupo seja um lugar seguro e receptivo para todos se sentirem à vontade para orar e compartilhar suas necessidades. A consistência e o compromisso são fundamentais para manter um grupo de oração forte e eficaz. Para liderar um grupo de oração eficaz, é importante estabelecer algumas diretrizes básicas. Comece definindo um horário e local consistentes para as reuniões. Estabeleça regras claras sobre confidencialidade. O que é compartilhado no grupo deve permanecer no grupo. Incentive a participação de todos, mas não force ninguém a orar em voz alta se não se sentir confortável. Mantenha um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, permitindo que o Espírito Santo guie o tempo de oração. Se você está interessado em iniciar ou participar de um grupo de oração, procure igrejas ou organizações locais que ofereçam esse tipo de programa. Também existem muitos grupos de oração online que você pode encontrar na internet.
Não hesite em experimentar diferentes grupos até encontrar um que se adapte à sua personalidade e necessidades. Lembre-se que o mais importante não é a forma ou tamanho do grupo, mas a sinceridade e o compromisso dos participantes em buscar a Deus juntos. Por fim, é importante lembrar que a oração em grupo não substitui a oração individual. Ambas são importantes e complementares na vida do cristão. A oração em grupo nos oferece apoio, encorajamento e força coletiva, enquanto a oração individual nos permite desenvolver uma relação íntima e pessoal com Deus. O ideal é manter um equilíbrio saudável entre as duas práticas. Oração com jejum. O jejum é uma prática espiritual antiga que envolve a abstenção de alimentos por um período específico de tempo como uma forma de buscar uma conexão mais profunda com Deus. Quando combinada com a oração, o jejum intensifica a busca por sua vontade e aumenta a sensibilidade à sua voz. Esta prática poderosa tem sido utilizada por homens e mulheres de Deus ao longo da história bíblica, desde Moisés e Elias até Jesus Cristo. O jejum, quando realizado com as motivações corretas, pode fortalecer a fé, promover o arrependimento e abrir portas para o milagre. Ele nos ajuda a reconhecer a dependência de Deus e a nos desapegar de nossos desejos carnais. É importante ressaltar que o jejum não é uma forma de manipular Deus ou ganhar seu favor, mas sim uma expressão de dedicação e busca sincera por sua presença. Existem diferentes tipos de jejum mencionados na Bíblia. O jejum completo envolve abster-se de comida e bebida, como fez Moisés no Monte Sinai. O jejum parcial permite o consumo de alguns alimentos, como fez Daniel. Há também o jejum coletivo, como o povo de Nínive praticou após a pregação de Jonas. Cada tipo de jejum tem seu propósito e pode ser apropriado em diferentes circunstâncias. Humildade. O jejum nos leva a uma postura de humildade diante de Deus, reconhecendo nossa necessidade dele. Quando nos abstemos de alimentos, lembramos que não vivemos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sensibilidade espiritual. O jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus, permitindo uma comunicação mais profunda. Durante o jejum, nossa mente fica mais clara e nosso espírito mais receptivo às direções divinas. Força espiritual. O jejum fortalece nossa fé e nos capacita a resistir às tentações. Assim como Jesus jejuou no deserto e venceu as tentações, o jejum nos prepara para os desafios espirituais. Quebra de maldições. O jejum, em conjunto com a oração, pode ser um meio eficaz para quebrar maldições e libertar-se de opressão. É uma arma poderosa na guerra espiritual. Discernimento. Durante o jejum, nossa mente fica mais clara para discernir a vontade de Deus e tomar decisões importantes. Cura e restauração. Muitos testemunhos relatam curas físicas e emocionais durante períodos de jejum e oração. Ao decidir jejuar, é importante preparar-se adequadamente. Estabeleça um propósito claro para seu jejum, determine sua duração e tipo, e certifique-se de dedicar tempo extra à oração e à leitura da palavra. Pessoas com condições médicas devem consultar um profissional de saúde antes de iniciar um jejum. Lembre-se que o verdadeiro jejum agradável a Deus não é apenas a abstenção de alimentos, mas também deve ser acompanhado de ações de justiça, misericórdia e amor ao próximo, como descrito em Isaías 58. O jejum deve nos transformar interiormente e refletir em nossas ações exteriores. Oração pela família. A oração pela família é um ato poderoso que envolve pedir a Deus bênçãos, proteção e direção para todos os membros da família. É uma forma de fortalecer os laços familiares, promover a unidade, a paz e o amor entre todos. Quando oramos regularmente pela nossa família, criamos um escudo espiritual que protege e fortalece cada membro, além de estabelecer um ambiente propício para o crescimento espiritual coletivo. Pedir por proteção. Ore para que Deus proteja sua família de todo o mal, incluindo doenças, acidentes, influências negativas e perigos espirituais. Peça também proteção sobre a mente e as emoções de cada membro, guardando-os contra depressão, ansiedade e outros distúrbios emocionais. Buscar sabedoria e orientação. Peça a Deus que conceda sabedoria aos pais para educar seus filhos com amor e disciplina, e que os guie em seus caminhos. Ore por discernimento nas decisões importantes da família, desde escolhas educacionais até decisões financeiras e profissionais. Cultivar a unidade e o amor. Ore para que Deus fortaleça os laços de amor e respeito entre os membros da família, promovendo a comunicação aberta e a resolução pacífica de conflitos. Peça que o Espírito Santo trabalhe nos corações para haver perdão, compreensão e paciência entre todos. Pedir por bênçãos espirituais. Ore para que Deus abençoe sua família com a sua presença, a sua paz, a sua graça e a sua orientação para que todos possam crescer em sua fé.
Interceda para que cada membro desenvolva um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Interceder pelos casamentos. Ore pela união conjugal, pedindo que Deus fortaleça o amor, a fidelidade e o companheirismo entre os cônjuges. Peça sabedoria para que os casais possam superar desafios e crescer juntos. Orar pelos estudos e trabalho. Interceda pelo desenvolvimento profissional e acadêmico de cada membro, pedindo que Deus abra portas de oportunidade e de capacitação para alcançar objetivos. Ao orar pela sua família, lembre-se de ser específico em suas petições e de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já derramou sobre ela. Desenvolva o hábito de orar diariamente, mencionando cada membro pelo nome e suas necessidades específicas. Uma prática eficaz é estabelecer momentos regulares de oração em família, onde todos possam compartilhar suas preocupações e gratidão. Isso pode ser durante as refeições, antes de dormir ou em um momento específico do dia reservado para a devoção familiar. Durante esses momentos, incentive cada membro a participar ativamente, fortalecendo assim a fé individual e coletiva. Lembre-se também de que a oração pela família deve ser constante e perseverante, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Deus trabalha em seu tempo perfeito, e nossa fidelidade em oração demonstra nossa confiança em sua providência e cuidado sobre nossa família. Oração pelo seu ministério. Investir em oração pelo seu ministério é essencial para o seu sucesso e crescimento espiritual. Rezar pelo chamado que Deus te deu significa pedir direção, sabedoria, força e proteção para que você possa cumprir a missão que Ele te confiou. Esta prática deve ser constante e intencional, fundamentada na palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Ore por oportunidades de compartilhar o Evangelho, por pessoas abertas a ouvir a mensagem de Deus, por discernimento para identificar as necessidades das pessoas ao seu redor e por capacidade de guiá-las com amor e compaixão. Peça sabedoria para reconhecer as portas que Deus abre e coragem para atravessá-las, mesmo em momentos de incerteza ou desafio. Peça a Deus que te capacite a usar os dons que Ele te deu para edificar o corpo de Cristo, a ensinar com clareza e amor, a pastorear com sabedoria e a liderar com integridade. É importante orar especificamente por cada área do seu ministério. Pregação e ensino. Peça clareza na comunicação, unção ao compartilhar a palavra e sensibilidade às necessidades dos ouvintes. Aconselhamento. Ore por sabedoria divina para aconselhar, discernimento nas situações difíceis e compaixão ao lidar com pessoas feridas. Liderança. Busque direção para tomar decisões importantes, humildade para liderar e capacidade de desenvolver outros líderes. Evangelismo. Peça ousadia para compartilhar o Evangelho e sensibilidade para abordar as pessoas no momento certo. Ore também por proteção contra as tentações e ataques do inimigo, por perseverança para enfrentar as dificuldades e por alegria no serviço a Deus. Em momentos de desafio, lembre-se que o ministério é uma guerra espiritual que requer constante vigilância em oração e dependência do Espírito Santo. Não se esqueça de incluir em suas orações sua família, para que haja equilíbrio entre ministério e vida familiar. Sua equipe, por unidade, proteção e desenvolvimento dos dons de cada membro. Seus discípulos, por crescimento espiritual e multiplicação do trabalho. Sua vida pessoal, por santidade, intimidade com Deus e renovação constante. Lembre-se que a oração é uma arma poderosa e fundamental para o crescimento do seu ministério. Dedique tempo para buscar a direção de Deus e peça a Ele que te guie e te fortaleça em cada passo da sua jornada. Estabeleça momentos específicos para orar pelo ministério, mantendo um diário de oração para registrar os pedidos e as respostas de Deus, cultivando assim uma vida de gratidão e dependência dele. Por fim, mantenha-se firme na certeza de que Deus é fiel para completar a boa obra que começou em você e através do seu ministério. Continue perseverante na oração, sabendo que o trabalho realizado no Senhor nunca é em vão. Oração pelos governantes. Orar pelos governantes é uma parte essencial da vida de oração de um cristão. A Bíblia nos instrui em 1 Timóteo 2, 1-2 a orar por aqueles que estão em autoridade sobre nós, pedindo que Deus os guie em sabedoria, justiça e paz. Através da oração, podemos interceder por líderes políticos, líderes religiosos, líderes militares e outros que exercem autoridade em nossa sociedade. Esta instrução bíblica não é apenas uma sugestão, mas um mandamento divino que traz benefícios tanto para os governantes quanto para a sociedade como um todo. Quando oramos pelos nossos líderes, participamos ativamente na construção de uma nação mais justa e alinhada com os princípios divinos. Peça a Deus sabedoria para que os governantes tomem decisões justas e sábias que promovam o bem comum. Ore para que eles sejam cercados de conselheiros íntegros e busquem a verdadeira sabedoria que vem de Deus.
Ore por proteção para que Deus os guarde de influências negativas e os fortaleça para resistir às tentações. Peça proteção física e espiritual para eles e suas famílias. Ore por justiça para que os governantes administrem a lei com equidade e defendam os direitos dos menos favorecidos. Interceda para que eles tenham compaixão pelos pobres e marginalizados. Ore por paz para que Deus traga harmonia e união entre as pessoas e as nações. Peça que os líderes busquem soluções pacíficas para os conflitos. Ore por integridade para que os governantes sejam exemplos de honestidade e retidão em suas ações e decisões. Ore por discernimento para que eles possam identificar e combater a corrupção e promover políticas que beneficiem toda a população. Quando oramos pelos governantes, reconhecemos que a autoridade deles vem de Deus e que devemos respeitá-los, mesmo quando não concordamos com todas as suas decisões. Através da oração, podemos contribuir para uma sociedade mais justa, pacífica e próspera. É importante orar não apenas pelos líderes nacionais, mas também pelos governantes locais, prefeitos, vereadores e todos aqueles que têm responsabilidade sobre nossa comunidade. Cada esfera de governo necessita de intercessão específica e contínua. Além da oração individual, podemos nos unir em grupos de oração, participar de vigílias e momentos específicos de intercessão pela nação. Quanto mais pessoas se unirem em oração pelos governantes, maior será o impacto espiritual sobre nossa nação e seus líderes. Oração pelos perdidos. A oração pelos perdidos é um ato de amor e compaixão, uma expressão profunda do desejo de que todos conheçam o amor e a salvação de Jesus Cristo. É um chamado à ação, um compromisso de interceder por aqueles que ainda não encontraram o caminho para Deus. Como nos lembra 2 Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando oramos pelos perdidos, estamos reconhecendo que eles estão perdidos em um mundo sem esperança, presos em um ciclo de pecado e sofrimento. Estamos pedindo a Deus que os abra os olhos para a verdade, que os toque com o seu amor e os guie para a luz do Evangelho. Como Jesus ensinou na parábola da ovelha perdida, Lucas 15:4-7, cada alma tem um valor inestimável aos olhos de Deus. A oração pelos perdidos não é um exercício passivo, mas uma batalha espiritual. É como se estivéssemos lutando contra as forças das trevas que os mantêm cativos. Como Paulo nos ensina em Efésios 6:12, nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, precisamos perseverar em oração, usando as armas espirituais que Deus nos deu. Deus é misericordioso e tem compaixão por todos os seus filhos, incluindo os perdidos. Ele espera que eles se arrependam e voltem para Ele, e nós podemos ser instrumentos de sua graça, orando por eles e espalhando a mensagem do Evangelho. Podemos orar especificamente pela revelação de Deus em suas vidas, para que possam experimentar o amor do Pai, pelo quebrantamento de fortalezas que os impedem de ver a verdade, por oportunidades de ouvir e receber o Evangelho, pelo trabalho do Espírito Santo em seus corações, por cristãos influentes em suas vidas que possam testemunhar de Cristo. Cada oração que oferecemos pelos perdidos é uma semente de esperança plantada em seus corações, uma semente que pode germinar e crescer em fé. A oração é um ato poderoso que pode transformar vidas, abrindo caminho para que o amor de Deus chegue aos corações mais endurecidos. Como nos ensina Tiago 5:16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Devemos também estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para sermos a resposta de nossas próprias orações. Enquanto intercedemos, precisamos estar disponíveis para compartilhar o Evangelho, demonstrar o amor de Cristo e ser testemunhas vivas de sua graça. A oração pelos perdidos deve nos motivar a uma vida de testemunho ativo e amor prático, seguindo o exemplo de Jesus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Oração pelo derramamento do Espírito. A oração pelo derramamento do Espírito Santo é uma prática poderosa e essencial para os cristãos. É um pedido fervoroso por uma experiência transformadora da presença e do poder do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas igrejas e no mundo. Buscar o derramamento do Espírito não é um ato de mera curiosidade ou desejo de emoção, mas uma profunda necessidade espiritual. Quando oramos pelo derramamento do Espírito, estamos reconhecendo a necessidade da sua obra em nossas vidas. O Espírito Santo é o Consolador, o que nos guia à verdade, nos capacita para servir, nos dá poder para testemunhar e nos unge para uma vida de santidade.
Ele nos dá dons espirituais, nos capacita a viver uma vida de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Ao orarmos pelo derramamento do Espírito Santo, devemos ter fé e expectativa de que ele irá agir. A Bíblia nos diz que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14. Podemos pedir com confiança, pois o próprio Deus prometeu derramar seu Espírito sobre nós. Atos 2, 17 e 21. Podemos orar pelo derramamento do Espírito Santo em várias situações: em nossos momentos pessoais de devoção, em reuniões de oração na igreja, em eventos evangelísticos, em momentos de crise em busca de direção, em momentos de adoração e em momentos de intercessão por outros. É importante lembrar que o derramamento do Espírito Santo tem precedentes bíblicos poderosos. No dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2:04. Em Samaria, os crentes receberam o Espírito Santo através da imposição das mãos dos apóstolos. Atos 8:17. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10:44. O derramamento do Espírito Santo também traz manifestações específicas em nossa vida. Ele nos dá ousadia para pregar o Evangelho. Atos 4:31, nos capacita com dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12:4. 11 nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Romanos 8:26, e nos conduz a uma intimidade mais profunda com Deus, permitindo-nos clamar Abba, Pai. Romanos 8:15. Quando buscamos o derramamento do Espírito Santo, devemos nos preparar através do arrependimento sincero, da purificação de nossos corações e da submissão total à vontade de Deus. Jesus nos ensinou que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Esta promessa continua válida para nós hoje, e podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que Deus deseja nos encher com seu Espírito. Oração com consciência da presença de Deus. Orar com consciência da presença de Deus é uma experiência transformadora que eleva nossa vida de oração a um novo nível de intimidade e poder. É reconhecer que Deus está presente conosco, não como uma entidade distante, mas como um Pai amoroso e próximo. Essa consciência nos permite conectar-nos com Ele de maneira mais profunda, sentir sua presença em cada momento, e experimentar sua paz e direção. Como nos lembra o Salmo 3:9, 7:10, não há lugar onde possamos nos esconder da presença de Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Desenvolver essa consciência requer prática e dedicação. É um processo que envolve aprender a silenciar nossa mente, acalmar nosso coração e sintonizar nosso espírito com a presença divina. Como ensina Tiago 4:8, quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Esta é uma promessa que podemos experimentar diariamente em nossa vida de oração. Compreender a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado por espaço ou tempo. Essa verdade nos liberta para orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sabendo que Ele nos ouve. O profeta Jeremias nos recorda: sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Jeremias 23:23. Esta verdade nos permite experimentar sua presença tanto nos momentos de alegria quanto nas tribulações. Sentir a presença de Deus no coração. É possível sentir a presença de Deus em nossos corações através do Espírito Santo. Quando oramos com essa consciência, o Espírito Santo nos guia, nos conforta e nos impulsiona para uma comunhão mais profunda com Deus. Paulo nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, tornando nossa conexão com Deus ainda mais profunda e significativa. Aprender a escuta. Orar com a consciência da presença de Deus nos torna mais atentos à sua voz. Ele fala através da sua palavra, da sua voz interior e das circunstâncias da nossa vida. Como Elias descobriu, às vezes Deus fala não no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas numa suave e delicada voz. 1 Reis 19:11-13. Precisamos desenvolver a sensibilidade espiritual para reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo. Cultivar a adoração. Quando estamos conscientes da presença de Deus, nossa oração se transforma em adoração. Adorar a Deus é reconhecer sua grandeza, seu poder e seu amor. A verdadeira adoração flui naturalmente quando estamos imersos em sua presença, como Davi que dançava diante do Senhor com toda sua força. 2 Samuel 6:14. Praticar a presença contínua. Como ensinava o irmão Lawrence, podemos praticar a presença de Deus em todas as atividades do nosso dia.
Seja lavando pratos, trabalhando no escritório ou cuidando das crianças, cada momento pode ser uma oportunidade de comunhão com Deus. Desenvolver gratidão constante. A consciência da presença de Deus nos leva naturalmente à gratidão. Como Paulo nos instrui em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, devemos orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias. Orar com consciência da presença de Deus é um dom que Deus nos concede. É um privilégio poder nos aproximar dele, sentir seu amor e buscar sua direção em cada área da nossa vida. Permita-se mergulhar nessa experiência e descubra a beleza da intimidade com o Pai. Esta prática transforma não apenas nossos momentos de oração, mas toda a nossa vida espiritual. À medida que crescemos nessa consciência, nossa fé se fortalece, nossa confiança aumenta e nossa intimidade com Deus se aprofunda. Como resultado, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, e uma alegria que transcende as circunstâncias. Lembre-se sempre, Deus não está apenas presente nos momentos específicos de oração, mas em cada respiração, em cada passo e em cada momento do nosso dia. Que possamos desenvolver cada vez mais essa consciência preciosa de sua presença constante em nossas vidas. Conclusão: a vida de oração. A oração não é um evento isolado, mas um estilo de vida. É uma conversa contínua com Deus, um relacionamento íntimo que molda nossos pensamentos, ações e atitudes. Cultivar uma vida de oração é essencial para o crescimento espiritual, para a paz interior e para a realização do propósito de Deus em nossas vidas. A oração nos conecta com a fonte infinita de amor, sabedoria e poder. Através dela, recebemos força para superar desafios, discernimento para tomar decisões sábias e direção para trilhar o caminho que Deus traçou para nós. A oração é a chave para uma vida abundante e significativa, como nos lembra Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Assim como o jardim precisa ser cuidado para florescer, nossa vida espiritual também requer dedicação e investimento. Reserve tempo para se conectar com Deus através da oração, seja em momentos de quietude ou em meio às atividades do dia a dia. Permita que a oração se torne um hábito, um refúgio e um guia constante em sua jornada. Como o salmista nos ensina, de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, de manhã apresentarei a minha oração diante de ti, e vigiarei. Salmos 5:3. A vida de oração não se trata de regras ou fórmulas, mas de um coração aberto e disposto a se relacionar com Deus. Permita que a oração seja um diálogo honesto, um lugar seguro para expressar suas alegrias, tristezas, dúvidas e anseios. Confie em Deus e deixe-o agir em sua vida, guiando-o, fortalecendo-o e conduzindo-o ao caminho da vitória. Existem várias formas de enriquecer sua vida de oração. Você pode começar mantendo um diário de oração, onde registra seus pedidos e as respostas de Deus. Pode estabelecer momentos específicos durante o dia para orar, como ao acordar, antes das refeições e antes de dormir. A oração em grupo também é poderosa, pois nos permite compartilhar nossas experiências e fortalecer uns aos outros na fé. Lembre-se que a oração é uma expressão de amor e confiança em Deus. Quanto mais você ora, mais sua fé se fortalece e mais profundo se torna seu relacionamento com o Pai. Como Jesus nos ensinou, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. Que sua vida de oração seja uma fonte constante de renovação, força e alegria, transformando não apenas sua própria vida, mas também impactando positivamente a vida daqueles ao seu redor.